Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje vamos concluir a quarta parte do livro Caminhos para a Paz Interior, com uma denúncia espiritual corajosa feita por Fulton Sheen. Os 5 tipos de pessoas mais vulneráveis à sedução comunista. Fulton Sheen que vai nos dar esta belíssima lição. Aqueles que espiritualmente frágeis facilmente caem no anzol de uma ideologia anticristã que promete o paraíso terreno à custa da verdade, da liberdade e de Deus. Fulton Sheen identifica 5 tipos de peixes, ou seja, 5 perfis espirituais que são presas fáceis para o comunismo. E vamos tratar desses 5 peixes. Muito interessante para a gente descobrir se nós também não estamos sendo um peixe no anzol comunista. Primeiro, diz ele, o ignorante religioso. O ignorante é o mais fácil de conquistar. Ele não conhece o que o cristianismo realmente é, por isso o troca facilmente por um sistema que promete justiça social sem conversão do coração. São João Paulo II trabalhou muito isso na sua luta contra o comunismo. Exatamente essa falta de conversão interior que leva as pessoas a aderirem a estas ideologias mortíferas. Esse é aquele que foi pouco formado na fé, ou nunca quis aprofundá-la. Sua mente está aberta a slogans revolucionários porque não conhece o Evangelho da Cruz. Eis o perigo da ausência da catequese e da falta de pregação firme e doutrinária nas paróquias. O segundo peixe que pode cair no anzol comunista, o revoltado moral, diz Fulton Sheen. Quem vive no pecado busca uma filosofia que o justifique. Fulton Sheen é claro, muitas vezes o comunismo atrai pessoas por razões políticas, não só por razões políticas, mas por razões morais. Gente que quer destruir a ordem estabelecida, porque ela lembra a existência de Deus, de um juízo, de um mandamento. O comunismo aparece como alívio da culpa, pois nega o pecado e absolve tudo em nome da luta social. É o que nós estamos vendo na cultura woke, estamos vendo aí na promoção da ideologia de gênero, aborto, tudo isso, que são ataques aos pilares da fé cristã e que precisam desaparecer para que a consciência compuscada pelo pecado possa sobreviver no seu nicho de comodismo. Veja que isso é uma realidade muito presente. Quando vocês assistem esta campanha contra os crucifixos nas escolas, nas instituições, nas cidades, contra as imagens cristãs, já é os sintomas desta miséria que vai entrando devagarinho na sociedade. Aqui no Brasil tem muitas décadas que essa mentalidade está sendo construída. Um terceiro ponto, o superficial emocional. Fulton Sheen diz, aquele que vive apenas de sentimento será guiado por qualquer comoção coletiva. Nós temos que vencer os empresários ricos, porque os pobres é que têm que tomar o poder, o proletariado, né? Esse tipo vive de manchetes, de slogans, de sentimentalismos,
não analisa, não pensa, reage por impulsos. O comunismo seduz esse tipo com palavras doces, imagens de igualdade e com a ilusão de uma paz sem esforço moral. A pergunta que fica é muito simples. Onde deu certo essa ideologia? Por que a Alemanha Oriental rebentou com os muros para unir-se à Alemanha Ocidental na queda do comunismo? Na Rússia, vocês lembram disso? Há décadas atrás. Quem quer ir para a Venezuela, para Cuba, para a Coreia do Norte? Ninguém quer. E lá é dominado por essa ideologia onde o cristianismo não pode ter ascendência. E o quarto peixe que cai no anzol comunista, segundo Fulton Sheen, é o orgulhoso racionalista. Ele diz assim: quem se julga autossuficiente rejeita o mistério da fé. O comunista raiz, ele não tem humildade, já arrebenta com tudo que fala de Deus, que é a igreja, a religião ópio do povo, como dizia Marx. Então, eu sou um intelectual, eu sou Deus, eu sou independente de qualquer realidade sobrenatural. Que coisa terrível. A gente precisa pensar nisso. E o quinto peixe que cai no anzol comunista, segundo Fulton Sheen, é o desesperado social. A alma sem esperança aceita qualquer bandeira que lhe promete pão. Essa é talvez a mais tocante. São os pobres de espírito ou de recursos que, sem uma presença viva da igreja, acabam se tornando massa de manobra para a revolução anticristã. A culpa, nesse caso, recai também sobre os pastores omissos. Praticamente pouca gente prega contra essa ideologia, né? Infelizmente, pouca gente prega. Mas ela está aí, os documentos da igreja estão aí contra essa doutrina materialista, que materializa a história, que divide a sociedade, criando essa luta de classes terríveis. O bispo Fulton Sheen termina essa parte com uma frase de altíssimo impacto. A igreja que abandona os pobres à ideologia é cúmplice da perdição das almas. Você não precisa ser da teologia da libertação, que é aliada ao método marxista de análise da realidade, para ajudar os pobres. A igreja sempre esteve do lado dos simples, dos pobres. Nas catástrofes, geralmente a ajuda que primeiro chega é da igreja. Nós cuidamos e zelamos, na medida do que é possível, daqueles que sofrem, que dependem de nós. Só que a igreja não fica fazendo propaganda do que ela faz em relação aos pobres. E nem mesmo os católicos conscientes ficam aí vociferando, fazendo propaganda que ajudou uma família a reformar seu casebre, que ajuda crianças pobres com materiais de escola, que dá a cesta. A gente não faz propaganda disso, porque deixaria de ter valor isso. Por isso hoje, diz Fulton Sheen, nós denunciamos o comunismo, não apenas como um erro político, mas como um pecado contra a fé, contra a dignidade humana e contra o próprio Cristo. E nos comprometemos a formar almas fortes, instruídas, firmes na oração e na verdade. Você não precisa brigar comigo, briga com o livro de Fulton Sheen. Briga com ele, que já não está entre nós, mas que deixou para nós belíssimas reflexões. Graças a Deus nós temos hoje uma juventude que vai crescendo na nossa igreja dentro desses padrões de consciência. Uma juventude que quer
coisas mais sérias, inclusive na igreja. A gente vê o crescimento de jovens que quer orar mais, que quer estudar a tradição da igreja, que quer uma vida sacramental mais intensa. E são sinais desses tempos caóticos que nós estamos vivendo, de que a fé, que a igreja, que o mistério, que toda a nossa tradição é a única resposta ao drama do coração humano. A cruz de Cristo é a resposta. E que nós sejamos realmente católicos, não desavisados, não sejamos esses peixes que caem nos anzóis comunistas. Não vamos ficar buscando estas poesias de defesa dos pobres, dos sofridos, mas que tem atrás de si não o Evangelho, não o ensinamento de Cristo e da Igreja, mas a ideologia marxista. Que Deus nos ajude a viver a nossa fé com intensidade, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém. Bem, prezado ouvinte, nós estamos já no dia da véspera de São João Batista, hoje 23 de junho, e eu quero meditar com você agora no encerramento do nosso programa, a primeira estrofe do Salmo da missa da vigília de São João Batista, o Salmo 70. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me, escutai a minha voz, vinde salvar-me. Esse salmo está em profunda conexão com essa realidade que nós estamos meditando no dia de hoje, uma realidade dura, difícil de ser falada, tem que ter coragem para falar disso. Mas aqui o salmista está testemunhando aquilo que nós devemos testemunhar. O nosso refúgio está no Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre. O que é essa vergonha? É a vergonha que os nossos jovens cristãos passam nas escolas e nas universidades, da parte daqueles professores que estão com a vara de anzol na mão para pegar os católicos fiéis para o marxismo, para a ideologia. É preciso a gente saber disso. E o salmista já fala disso, né? E o salmista tem essa consciência que quem nos defende é o próprio Deus. E é verdade. Os próprios mártires que entregaram seus corpos, que morreram como vítimas do comunismo, eles tiveram essa certeza que a alma estava saindo do corpo diretamente para as mãos de Deus. Não tenhamos medo. São João Paulo II abriu seu pontificado dizendo isso, Nonavete e Paura, não tenhais medo. O cristão não é filho do medo, mas é filho da coragem. Tenhamos essa coragem de defender a nossa fé e de não sermos iscados por nenhuma ideologia que é contrária ao Santo Evangelho. Nós temos o Evangelho, nós temos o ensinamento da Igreja, a doutrina social da Igreja, e isso basta para que nós possamos livres ajudar os que sofrem, sobretudo os pobres e marginalizados. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, livra-nos das ciladas ideológicas. Dai-nos fé sólida, consciência reta, amor à verdade. Que jamais nos deixemos seduzir por doutrinas de erro que negam a cruz, o céu e o paraíso, que negam o pecado. Tornai-nos apóstolos da vossa luz. Ó Virgem Mãe, confiemos a Ti nossas vidas, à Sua intercessão. Esmagadora dos hereges, protegei o vosso povo contra o comunismo e todas as ideologias do erro. Iluminai os fracos, fortalecei os sacerdotes e guardai nossas famílias na luz da verdade. Abençoai os doentes, os que sofrem,
os que passam por grandes enfrentamentos e conceda, junto de Deus, a graça que mais necessitamos para a vivência da nossa santidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Boa Morte, venha sobre você, prezado e amado ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Logo mais, às 21 horas, aqui no canal, a nossa catequese Eclésia Santa. Participe conosco. Não deixe de compartilhar esse conteúdo, de deixar aqui o seu like e de se inscrever no nosso canal. Fique em paz.